Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Os objetivos da aula de hoje: compreender o que é um número atômico, entender o conceito de número de massa, identificar a representação de um elemento químico e praticar o conhecimento por meio de atividades. Quais são as perguntas que vamos responder durante a aula de hoje? Você sabe o que define os diferentes tipos de átomo? Você sabe representar corretamente um átomo? Então essas são perguntas que vamos estar respondendo durante a aula de hoje. Relembrando um pouquinho, a atomística é a área da química responsável pelo estudo do átomo, com o histórico dos modelos representacionais do átomo, suas características, representações, notações e os tipos de semelhanças entre os átomos. Então, a atomística é a área da química que se ocupa de estudar o que a gente tem ali dentro dos átomos e como eles se comportam. O que é um átomo? O átomo é a menor unidade que compõe a matéria, ou seja, é uma unidade básica de todas as substâncias existentes. A palavra átomo é derivada do grego e significa sem partes ou indivisível, pois essa foi a primeira ideia que se teve a respeito da estrutura do átomo e da composição da matéria. Então a palavra átomo, ela vem lá da época da Grécia Antiga, com os filósofos gregos que deram origem ao uso dessa palavra átomo como a menor partícula e indivisível. Hoje a gente já sabe que o átomo tem as suas subdivisões, não é mesmo? Então, com o modelo do Thomson, nós descobrimos os elétrons. Com o Rutherford e o Chadwick, nós descobrimos os prótons e os nêutrons. Desde então, sabemos que o átomo é constituído por subpartículas. E aí a gente tem no núcleo os prótons e os nêutrons, e em volta do núcleo, fazendo os seus movimentos aqui, temos os elétrons. Então, prótons, cargas positivas, nêutron, carga zero, e elétron, a carga negativa. Aqui a gente tem uma tabelinha que vai mostrar essas informações aí de cada subpartícula do átomo. Olha só, então o próton a gente costuma representar com um P e um maisinho lá em cima para indicar que a carga é positiva. Então a massa dele em unidade de massa atômica corresponde a 1 e a carga mais 1. O próton, N com um zerinho em cima ali para indicar que a carga é 0, que ele é neutro. Também consideramos a massa em unidade atômica 1 e a carga 0. Já o elétron, a gente representa o E com o sinalzinho de menos para indicar lá que ele tem uma carga negativa, que cada elétron vale menos 1, mas ele tem uma massa muito pequenininha quando comparada à massa do próton e do elétron. Então a gente costuma dizer e utiliza nos nossos cálculos o fato de que o elétron tem uma massa desprezível e que toda a massa do átomo está concentrada lá dentro do seu núcleo. Então, quando a gente quer calcular qual é a massa atômica, a gente se preocupa então com os prótons e os nêutrons e deixa a massa do elétron para lá, já que ela é muito pequenininha. O elemento químico, então, é o conjunto dos átomos com o mesmo número atômico, ou seja, com a mesma quantidade de prótons em seu núcleo. O número atômico a gente representa pela letra Z maiúsculo e indica a quantidade de prótons que o átomo possui no seu núcleo. Então, o que dá a característica do elemento é a quantidade de prótons. Nós vamos ver mais para frente que a gente pode estar mudando a quantidade de nêutrons e de elétrons e continuar tendo o mesmo elemento. Mas quando a gente muda a quantidade de prótons, a gente está mudando o elemento químico. Aí vão mudar as características, certo? Nesse desenho aqui, que está representado, quantos prótons temos nesse átomo? Qual é o seu número atômico representado pela letra Z? 11. Então a gente vai contar aqui quantos sinaizinhos de mais, as bolinhas representadas azuis, são os prótons. Nesse caso aqui ele tem 11 prótons e o seu número atômico vai ser 11. O número de massa, que a gente representa pelo A maiúsculo de um átomo, ele pode ser calculado com base na soma da quantidade de prótons e nêutrons presentes no núcleo. A massa dos elétrons é desprezível em relação à massa dos prótons e nêutrons. Por isso, podemos afirmar que a massa do átomo está dentro, concentrada lá no núcleo, como eu havia dito para vocês. E aí a gente faz a nossa continha aqui, ó. A maiúsculo para indicar número de massa é igual quantidade de prótons mais quantidade de nêutrons. Ou a gente pode colocar no lugar do próton o Z, que é o número atômico, já que são equivalentes. E aí a equação fica A igual a Z mais N. Os nêutrons ficam junto com os prótons no núcleo do átomo.
Assim, eles diminuem as forças de repulsão entre os prótons e mantêm o núcleo estável com as partículas unidas. A gente já sabe, né, que os opostos tendem a se atrair. Não fossem os nêutrons lá dentro do nosso núcleo, as partículas positivas dos prótons iam estar se repelindo porque são semelhantes. Assim, o núcleo traz, o nêutron traz uma estabilidade dentro do núcleo, certo? Para encontrar a quantidade de nêutrons presentes em um átomo, é feita a subtração entre o número de massa e o número atômico. Nesse caso, a gente tem então que a quantidade de nêutrons é igual o número de prótons menos a massa atômica, ou o número atômico menos a massa atômica. Então, dessa diferença, a gente consegue descobrir quantos nêutrons tem em um determinado átomo. Vamos fazer a atividade 1 para fixar o nosso conhecimento? Responda o número atômico Z, o número de massa A, o número de prótons, nêutrons e elétrons do átomo que está representado aqui abaixo. Preste atenção nas cores e nas letras das bolinhas do desenho. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só. Responda o número atômico, o número de massa, o número de prótons, nêutrons e elétrons do átomo representado abaixo. Então, olha só. O Z, que é o número atômico, é 5. Então, a gente conta aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas vermelhas com o P dentro ali, que estão representando os prótons. 5. Qual que é o número de massa? É a soma dos prótons mais os nêutrons. Então, a gente está vendo os amarelinhos, que são os nêutrons, temos 5. Os prótons, que são os vermelhos, também temos 5. Ou seja, a massa, 5 mais 5, 10 é o número de massa.
Quantos prótons? 5, que é o mesmo número atômico. Quantos nêutrons? 5, que nós estamos vendo os amarelos aqui. E quantos elétrons? 5, que são os azuizinhos pequenininhos que estão em volta ali na eletrosfera. Então, essa é a resposta da atividade 1, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre os elementos. Os elementos químicos são representados por meio de uma sigla proveniente do seu nome em latim, na qual a letra inicial é maiúscula e que pode vir acompanhada de uma ou duas letras minúsculas, certo? Então, a maioria dos elementos tem os seus símbolos no nome que vinha lá da origem em latim. Então, às vezes, o símbolo não corresponde à palavra que a gente usa aqui no português e acontece a mesma coisa para os outros idiomas. O símbolo continua sendo sempre o mesmo, mas aí o nome do elemento vai ficar conforme o idioma aonde a tabela periódica foi impressa ou alguma coisa assim. Algumas são nesse sentido aí do nome em latim, outros nomes são em homenagem a cidades, a estado, a cientistas. Bem legal a história dos elementos lá na tabela periódica, como eles são nomeados. Na tabela periódica, os elementos químicos estão representados todos os átomos já encontrados naturais, tá? E também os sintéticos. Temos elementos na tabela periódica que foram criados, né, sintetizados pelos cientistas, e os outros são os naturais. Eles estão organizados em ordem crescente de número atômico, que vai do 1 até o 118 atualmente. Todos os anos são sintetizados novos elementos e aí a quantidade acaba crescendo na tabela periódica. Como regra, deve conter na representação o símbolo do elemento, o número atômico e a massa atômica. Então, no caso aqui do alumínio, a gente tem o número atômico 13 e a massa atômica 26.982, que esse cálculo aqui é baseado naquele cálculo que a gente usou lá nas nossas primeiras aulas, falando em relação da abundância dos isótopos daquele elemento. Lembram disso? Por isso o número aqui é um número quebrado com vírgula na maioria das vezes, e quando a gente calcula o A, a gente tem um número fechadinho, porque a gente está fazendo a soma dos prótons e o nêutron, que são unidades ali, e aí não vamos ter número com vírgula nesse caso. Quando eu quero identificar o elemento químico fora da tabela periódica, costuma-se colocar o símbolo do elemento no centro, o número de massa A na parte superior e o número atômico Z na parte inferior. Aqui nessa figura a gente mostra como a gente pode representar o elemento químico. Então, olha só, aqui tem um elemento que a gente chamou de X, em cima o A, que é o número de massa, e embaixo o Z, que é o número atômico, e se por acaso ele for um íon, vai estar representado aqui do outro lado o sinalzinho mais ou menos, mais 1, menos 1, mais 2, menos 2, para indicar ali que ele é um íon. Posso colocar também de uma maneira na diagonal aqui, então o Z sempre baixo, o A sempre em cima. Então aqui a gente tem o sódio, que tem número atômico 11 e a massa 23, o cloro de número atômico 17 e massa 35, ok? Os átomos possuem carga neutra, porém eles podem perder ou ganhar elétrons. Assim, os átomos têm a sua carga modificada e passam a ser chamados de íons. O átomo que ganha elétrons fica com carga negativa e torna-se um íon negativo, que a gente chama de ânion. Já o átomo que perde elétrons, ele fica com carga positiva, torna-se um íon positivo, que chamamos de cátion. Parece estranho falar assim, mas a gente está falando aí de ganhar ou perder elétron, e elétron é carga negativa. Então, quando eu ganho mais negativos do que eu tinha, partindo do ponto que o átomo é neutro, ou seja, a soma das cargas dá zero, se ele ganha mais elétrons, ele está ganhando mais cargas negativas. Por isso, ele se torna um íon negativo, e aí, para os íons negativos, usamos a palavra ânion. Quando, ao contrário, ele era zero, a carga era zero, e ele perdeu cargas negativas, ele está perdendo os negativos, está ficando com positivos a mais, lá no balanceamento da sua continha, lá das cargas. Nesse caso, quando ele perde elétron, ele se torna positivo e aí a gente chama ele de cátion. Quer lembrar disso? Pode falar assim, perde P de positivo. Perde elétron, P positivo. Então, o ânion é o átomo que recebeu elétrons e fica carregado negativamente. E aí a gente representa dessa forma, N-3, Cl-1 e assim por diante, indicando aqui então menos 3, que ele recebeu 3 elétrons.
O cátion, que é o que perde elétrons, adquire a carga positiva. Por exemplo, Al mais 3, Na mais, Mg mais 2 e assim por diante. Nesse caso, o mais 3 significa que ele perdeu aqueles 3 elétrons, está positivo porque tem 3 prótons a mais do que a quantidade de elétrons. Então, mais 3 porque perdeu 3 elétrons, ok? Agora vamos fazer a atividade 2. Complete a tabela, colocando então a informação do Z, do A, número de prótons, número de nêutrons e número de elétrons. Então, lembra ali, colocar a massa atômica e o número atômico também, preenchendo a nossa tabela. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só. Então, a gente vai preencher a tabela. Como a gente já sabe o que significa a posição dos números aqui, sempre o número de baixo vai ser o Z, que é o número atômico. Então, aqui para o cálcio, 20. O A é o número de cima, de massa, 41. Como ele é um átomo neutro, não tem nenhuma carga aqui, a gente vai fazer o quê? Dizer que o número de prótons é igual ao número atômico. Átomo neutro, 20. Qual que é o número de nêutrons? Nêutron está lá junto com o próton, fazendo a parte da continha da massa. Então, a gente vai fazer 41 menos 20 vai dar 21. Como ele é um átomo neutro, ele vai ter 20 elétrons, que é igual ao número de prótons ali, que é 20. Certo? Primeira linha, ok. A segunda, ele já deu para a gente preenchido aqui, o 40 que está em preto aqui na tabela. Então, a gente tem que a massa é 40. O número atômico é 18, porque é o número que está aqui embaixo. Não tenho nenhum sinalzinho aqui, ele não é nenhum íon, né? Então, ele vai ter número de prótons 18 e número de elétrons também 18. Para saber o número de nêutrons, eu vou fazer a diferença do 41 menos o 18 aqui, vai me dar lá o número de
nêutrons 22. O último, que é o Cl, ele já me deu preenchido lá, ó, nêutrons 18, né, e elétrons 17. Como ele tem 17 elétrons, não tem nenhum sinalzinho que ele é um íon, é um átomo neutro. Se ele tem 17 elétrons, ele vai ter 17 prótons. A soma dos prótons mais os nêutrons vai me dar o valor da massa, 35, e se ele tem 17 prótons, o número atômico dele é o 17. Dessa forma, a gente consegue preencher a tabelinha. Vamos fazer a atividade 3 agora? É dado o íon, quantos elétrons, prótons e nêutrons apresentam este íon? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só. Como estou falando aqui de um íon, a gente vai começar lá. Próton. O número de prótons é igual ao número atômico, que é o número de baixo aqui, 20. O neutro vai vir da nossa continha do Z menos o A, aqui, né? O do A menos o Z. O número de massa é 40 menos 20, 20 nêutrons. Para a gente saber quantos elétrons, a gente parte da ideia de quando ele era um átomo neutro, ele tinha 20 prótons e 20 elétrons. Como ele tem um mais 2 aqui, significa que ele perdeu 2 elétrons. Por isso eu estou fazendo a diferença. 20 menos 2, 18. A carga mais 2 significa que perdeu 2 elétrons. Certo? Para a gente pensar um pouquinho sobre a aula, então. Encostou em alguém e tomou um choque, saiba por que isso acontece. Pequenas descargas elétricas podem acontecer quando alguém veste roupas de lã, usa sapatos isolantes ou caminha sobre carpetes. Vestir uma roupa de lã, usar um calçado isolante e até andar sobre um carpê pode fazer com que o corpo de alguém fique carregado por conta do atrito. Quando a pessoa carregada encosta em outra que está neutra, ela descarrega a carga na pessoa neutra. O choque ocorre porque nela está distribuído elétrons para um corpo neutro, explica o professor do Instituto de Física da USP. Nas pontas do cabelo, o campo elétrico é mais denso, ou seja, mais intenso, e o arrepio ocorre pelo desequilíbrio de íons que resultam no processo de perda ou ganho de elétrons. Como o campo elétrico no cabelo é maior do que no resto do corpo, isso faz com que ocorra uma força de repulsão. Cargas iguais, tanto positivas quanto negativas, se repelem. Aqui na reportagem, a gente está vendo como esse processo do movimento dos elétrons pode causar aí os choques e os arrepios dos nossos cabelos. Na aula de hoje, nós aprendemos o que é número atômico, entendemos o conceito de número de massa, identificamos a representação de um elemento químico e praticamos o conhecimento com atividades.
Muito obrigada pela atenção de vocês e até breve.